Olá, alunos, vamos continuar aqui, o professor Leonardo Leal, professor de Física e Química aí do primeiro ano. Vamos continuar aqui o capítulo número 2. Você que é meu aluno, você se inscreva no canal, dê seu like, dê sua participação também, tá? Coloque seu comentário. Você também que não é meu aluno também, obrigado por estar assistindo. Assiste aí nosso conteúdo de Química do primeiro ano, tá bom? Bom, gente, continuando aqui o capítulo número 2 do nosso livro-texto, fala sobre as propriedades da matéria. Já vimos esse assunto na nossa revisão diagnóstica, então a gente só vai ver só o que está faltando, né? O texto começa aqui falando aqui, o capítulo começa falando sobre a questão da falta de água, de chuva, né? Em certos lugares no mundo, problema muito sério. E aí uma forma de criar chuva, tem forma de criar uma chuva artificial. E aí vocês vão dar uma olhada como eles criam uma chuva artificial que tem seu lado bom, né? Mas também tem seu lado problemático que pode causar problemas ambientais. Dá uma lida com calma nessa parte aí, tá? Então, gente, propriedades dentro do nosso capítulo aqui, eu só estou revisando aqui essa parte aqui, né? Você já sabe que as propriedades físicas, você sabe que a matéria está dividida no estado sólido, líquido e gasoso, tá? O estado sólido tem um volume e uma forma bem definida, você pode ver aqui. Já o estado líquido tem um volume definido, 1 litro, 2 litros, 3 litros, mais uma forma que ela vai depender do recipiente que ocupa, né? Tá? O estado gasoso se ocupa o volume, é o ambiente, é o lugar onde ele se encontra, né? O espaço que ele se encontra, então o volume não é variável, o volume é variável e a forma também é variável. Não tem forma e volume definido. Tá? Isso você já sabe. Você também já sabe as mudanças de estado físico de uma para o outro, né? O estado sólido para o líquido se chama de fusão, líquido para o gasoso, vaporização. Quando ocorre o processo inverso, sólido, processo inverso não, processo rápido, né? Do sólido para o gasoso chama sublimação, tá? Aí, agora que é o processo inverso, vapor para o líquido, condensação, líquido para o sólido, solidificação, e o processo rápido inverso, ressublimação, tá? Para ocorrer a passagem do estado sólido para o líquido, ele tem que alcançar a temperatura de fusão, tá? A temperatura de fusão na água, quando a água é 0 graus Celsius, tá? Dando, por exemplo, nessa temperatura de fusão, o gelo vai começar a derreter, tá bom? Tanto derreter quanto também para congelar. A água começa a congelar com 0 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição é quando a água passa do estado líquido para o vapor, né? É o processo de vaporização. A água vai começar a ferver, vai começar a ebulir, vai começar a explodir bolhas, aquelas bolhas de água formar ali, que indica que está passando um vapor, né? Cada um tem suas temperaturas, né? Você pode ver as substâncias que tem aqui. Cada um tem sua temperatura de fusão, de ebulição. Benzeno, álcool etílico, observe que álcool etílico é temperatura negativa, tá? Abaixo de zero. Abaixo de zero, menos 114 graus Celsius, o álcool lá, que vem lá da cana de açúcar, álcool etílico, ela vai congelar a partir dessa temperatura de 114 negativa. Tanto congelar quanto derreter, temperatura negativa. E aqui vai começar a ferver, não com 100 igual da água, mas com 78,4, tá? Que é ebulir. Passa a ser vapor. Cada um tem as temperaturas negativas,
Cada um tem suas peculiaridades, tá bom? Aí temos aqui ebulição e evaporação, tem que diferenciar. A ebulição ocorre quando a água começa a alcançar 100 graus Celsius, né? Começa a ebulir e começa a passar rapidamente para o vapor. Já a evaporação não, a evaporação é quando tu estende uma roupa, né? A água vai evaporando aos poucos, vai passando para o estado de vapor aos poucos. Aí tem aqui, quando tu está fervendo essa água, por que forma essas bolhas? Por que forma essas bolhas? Porque a temperatura da água que está no fundo do recipiente, ela está aquecida. Quando ela é aquecida, ela se transforma mais, ela fica mais leve e sobe para a superfície. E a água mais fria que está na superfície desce e desce devido a ela estar mais pesada, mais densa, o fundo do recipiente. Esquenta e sobe, fica leve. Desce, esquenta e sobe, esfria em cima e aquece embaixo. Aí fica esse ciclo de convecção, chama de convecção. Esse tipo de transmissão é chamado de convecção, tá? Também uma característica aqui, diferenciar nesse texto, o que é o vapor, o que é um gás, tá? Vapor que é um gás. O vapor deixa de ser chamado de gás, deixa de ser chamado vapor, né? Basta ser chamado de gás quando alcança uma temperatura chamada temperatura crítica, tá? A matéria está no estado de vapor quando a temperatura está abaixo da temperatura crítica, ela chama de vapor. A matéria está no estado gasoso quando a temperatura está acima da temperatura crítica, tá? Quem foi que notou foi o químico irlandês Tom Andrews. Demonstrou a existência de uma temperatura crítica que é de cada espécie de matéria acima de qual é impossível fazer a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Quem foi que descobriu foi ele, porque ele percebeu esse detalhe aqui. Na temperatura crítica, é impossível fazer a mudança do estado gasoso para o estado líquido apenas com o aumento da pressão. Qualquer que seja a pressão exercida sobre ela, nessa situação, a única forma de promover a mudança de estado é diminuir a temperatura. Porque, gente, é o seguinte, tu pode fazer uma substância que está no estado gasoso transformar no estado líquido sem diminuir a temperatura. Basicamente o que? Aumentando a pressão, igual que o botijão de gás, né? O gás, que é o gás butano, está aqui dentro no estado líquido. Por quê? Por devido à pressão muito grande exercida para essa superfície, tá? Quando ele sai dessa pressão, ele volta a ser gás novamente, tá? Aí, gente, a pressão ela influencia nisso, entendeu? Influencia nisso na questão de deixar no estado líquido. E aí, gente, cada vez que aumenta a temperatura, fica mais difícil. Tu vai ter que aumentar mais a pressão para ficar no estado líquido. Mas quando alcança uma temperatura chamada temperatura crítica, não tem pressão suficiente que vai fazer ele mudar o estado líquido. Essa é a temperatura crítica. E que notou, temperatura que não tem pressão nenhuma que vai fazer essa substância permanecer no estado líquido, tá? Aqui da água, com tudo para a temperatura acima de 360, a temperatura crítica da água, 364 graus Celsius, tá? Sublimação. Aí sublimação é a transformação do estado sólido para o estado gasoso na sublimação. Os mais conhecidos chamados de gelo seco, né? Ele passa o gelo seco para o estado sólido para o gasoso, formando aquela fumaça, né? Temos outros exemplos aqui, a naftalina, que combate as traças, o iodo, a cânfora e assim por diante. Aqui não é tão importante, deixa eu ver outra coisa
Ciclo da água. A gente vai fazer um trabalho. O ciclo da água, como você pode ver. Por que chove, né? Porque a água evapora e vai formar para as nuvens, né? Vai ficar carregadas, né? E desce, né? Ok? Essa que dizia na oitava série, no chamo nono ano agora, né? Basicamente é isso, ok? Vamos ver aqui uma parte importante que a pressão atmosférica e a temperatura diminui com a altitude, assim o vapor d'água da atmosfera, ao atingir determinada altitude, onde a temperatura inferior a 0 graus Celsius, passa do estado de vapor para o estado líquido, sofre a condensação ou solidificação. Então, quando o vapor sobe, evapora, né, da superfície da Terra e vão lá para as altitudes onde a temperatura é mais baixa. Lá esse vapor vai o que? Vai esfriar, ele vai passar o estado líquido novamente, ele vai se condensar. Se a temperatura for muito alta, muito baixa, ele pode até se solidificar e aí pode formar os granizos, né? Isso pode formar os granizos. Pode descer não em forma de gotas de água, mas em estado sólido. Ou até neve que é uma particularidade do granizo, tá bom? Neve vem lá porque tem fogos, flocos de neve. Você pode dar uma olhada aí nisso aí. E aí, gente, sempre permanece esse ciclo de evaporação, chove e essa água sempre permanece rodando na superfície, sempre no nosso planeta, permanece constante, né? E aqui tem essa tabela da distribuição da água no planeta. Os oceanos têm 96% de água. Os águas doces somente 0,01% de água, para te ter uma ideia. Por isso que é importante preservar, né? E aí, o tempo médio de permanência, essa água fica nesse ciclo, evaporando, os oceanos evaporam, demora 4.000 anos para evaporar completamente toda a água, né? 4.000 anos. Já o rio já é de 2 semanas a 10 anos para evaporar completamente e permanecer o ciclo, porque vai evaporando a parte da superfície, a outra parte desce, né? E fica naquele ciclo. Biosfera uma semana para evaporar toda a água, depois volta novamente. Certo? Essa é a ideia. Temos exercícios aqui que vocês podem fazer. Deixa eu ver aqui. Não é tão interessante isso aqui. Vamos pular essa parte aqui. Exercício que vocês vão ficar como dever de casa. Vou marcar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Solubilidade. Solubilidade é outro conceito importante também para vocês saberem, tá bom? Solubilidade é a capacidade de dissolver uma substância dentro de um líquido, de alguma coisa, né? Certo? Isso vai depender do coeficiente de solubilidade. Cada substância tem seu coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade tem a ver com a capacidade de dissolver uma substância que a gente chama de soluto, tá? O que vai dissolver é o solvente, que vai se dissolver o solvente, que vai se dissolver o soluto. Aí, por exemplo, aqui, ó, substância sacarose em 100 gramas de água, coeficiente de solubilidade é de 179,2 a 0 graus Celsius, ou seja, ela consegue dissolver a 0 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver 179,2 gramas da sacarose, do açúcar, né? Aí, à medida que aumenta a temperatura, gente, ó, consegue dissolver mais gramas de substância. 30 graus Celsius consegue dissolver 219 gramas de açúcar. 40 graus Celsius 238 e assim por diante. Então a temperatura ajuda a dissolver, aumenta o coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade que tem a ver com a quantidade de substância que dá para dissolver em 100 gramas de água, tá? Porque então, esquentando a água consegue absorver mais açúcar, mais sacarose, né?
do que se fosse água fria. Aí isso depende de cada substância, tá, gente? Olha, esse hidróxido de cálcio, que é o cal, né? Quando aumenta a temperatura, já consegue dissolver menos substâncias. O coeficiente de solubilidade dela diminui, né? Ou seja, consegue dissolver menos substâncias. Cada substância tem suas particularidades, tá? As massas também são a gente pode pular essa parte. Podemos ver aqui que o solvente universal, a água, é a substância que consegue dissolver praticamente tudo, né? Tanto é que a água ela é utilizada para fazer os remédios. O sistema circulatório da gente consegue absorver só se for no estado líquido, né? A substância que está no remédio lá, importante. E temos que ter cuidado, como a água consegue dissolver praticamente tudo, ela vai também, pode ser contaminada pelos lixos, né? Pelo solo, pode ser infiltrada, né? Levado pela chuva. Até a água da chuva pode evaporar, as águas podem evaporar levando essa poluição também, ó. Se fica substância da queima de combustível fóssil, livrado pelo escalamento de ônibus, de caminhões e pelas chaminés de chás, acaba subindo na água da chuva. Então, a poluição também é levada para a atmosfera, lá para as altas altitudes, e aí se mistura também nas nuvens que vem, por isso que a água da chuva mais ou menos ela é ácida, né? Vamos ver esse exercício aqui. Vejamos a seguir a variação do coeficiente de solubilidade. Nitrato de potássio é a substância, em função da temperatura e pressão 1 atm. Temos aqui a temperatura que vai mudando. 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 13,13, ou seja, 0 graus Celsius consegue absorver 13,13 gramas da substância. De 10 já passa 10 graus Celsius, consegue dissolver 20 e assim por diante. Então, à medida que aumenta a temperatura, aumenta mais o coeficiente de solubilidade, a quantidade de substância que pode ser absorvida, né? Aí na letra A, dessa substância, nitrato de potássio. Como o coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio varia em função da temperatura. O coeficiente de nitrato de potássio aumenta com o aumento da temperatura, né? Aumentando a temperatura, o coeficiente vai aumentar. B. O que ocorre se adicionarmos 50 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 30 graus Celsius? Aí, gente, você vai olhar aqui, ó. 30 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 45,8. Ou seja, em 30 graus Celsius, consegue absorver em 100 gramas de água 45 gramas,8, né? E aqui está dizendo que ele, se misturar 50 gramas em 30 graus Celsius, vai conseguir absorver todas esse açúcar nessa água? Vai conseguir? Não, porque o limite dele em 100 gramas de água absorve no máximo 45,8 gramas, no máximo. Ainda falta quanto? Falta 4,2 gramas para ser absorvido, que não vai ser absorvido pela água desses 50, né? Esse 4,2 gramas que vai ficar no fundo do copo do recipiente. Vai ficar no fundo do copo. É isso que está ensinando, está dizendo a letra B aqui. Ao adicionar os 50 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, 4,2 gramas de nitrato de potássio formam um corpo no chão do recipiente, onde a quantidade se apresenta em excesso. Aqui 30 gramas Celsius, o coeficiente de solubilidade da substância, tal, né? Isso aí é importante aí saber. Vamos lá, letra C. Qual é a maior massa de nitrato de potássio que é possível dissolver em 200 gramas de água com 40 graus Celsius? 40 graus Celsius, gente, consegue absorver no máximo 63,9 gramas, né? 40 graus Celsius. Mas se tivesse 100 gramas de água, se duplicar esses 100 gramas, duplicar essa quantidade de água, passar para 200 gramas de água,
vai duplicar essa quantidade de substância que vai ser absorvido, né? Vai ser 2 vezes mais. Como está dizendo aqui, ó, pode fazer uma regra de 3. Ó. 100 gramas de água a 40 graus Celsius absorve 63,9 gramas. 200 gramas de água vai absorver aqui X, né? Faz a regra de 3. Não precisa ser um gênio para saber disso, que vai dar o dobro, né? 127,8. Porque duplicou a quantidade de água. Então a gente fica por aqui. Vocês vão tentar fazer esse exercício aí. Próxima aula a gente termina esse capítulo aqui. E vamos para o capítulo número 3 também, que é o mais importante. Até mais.